peridural, a gente vai ter o espaço extradural, que vai ser o espaço antes da dura e depois do ligamento amarelo. E esse espaço, ele vai ter uma extensão até as regiões laterais, que vai se estender até os forames intervertebrais. E isso a gente tem que levar em consideração. Porque quando a gente injetar o anestésico aqui nessa região, o anestésico local vai percorrer essa região e na parte do forame intervertebral, a dura mata ela vai terminar sendo um pouco mais delgada. E ela sendo mais delgada, o anestésico local vai ser absorvido, vai entrar no espaço subaracnoide, ele vai entrar na região onde está a medula e vai estar na região também onde está as raízes nervosas. Esse espaço peridural, ele vai ter uma diferença de tamanho, seja ele cervical, vai ter mais ou menos na região cervical de 1 a 1,5 milímetros, na região torácica superior de 2,5 a 3 milímetros, na região torácica inferior ele vai ter de 4 a 5 milímetros, e na região lombar ele vai ser um pouco mais espesso, um pouco maior, vai ser de 5 a 6 milímetros. Então, teoricamente, é mais fácil de você encontrar. Você não furar a dura quando você está fazendo uma punção na região lombar. E é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai fazer uma punção peridural na região torácica superior, porque além de ser um espaço muito angulado, o espaço peridural vai ser menor, você fura a dura mais fácil, e se você furar a dura, você vai ter medula ali dentro. Então, você pode causar lesão medular alta nesses pacientes com uma agulha de Tuoi, que é uma agulha muito mais espessa do que qualquer agulha de raquianestesia. Novamente, aqui a gente vai ter o espaço peridural e a gente vai ter, nesses forames intervertebrais, a gente vai ter uma dura mais delgada, vai facilitar com que o anestésico local penetre nas raízes posteriores e nas raízes anteriores. E quando ele consegue penetrar essa dura mata, aí ele vai ter um efeito nos nervos espinhais, nas raízes espinhais, nos gânglios espinhais e até mesmo na região periférica da medula. Por isso que a peridural ela demora mais para fazer efeito. E normalmente, realmente ela demora mais. E também por isso que a gente faz normalmente uma dose maior dos anestésicos, porque a gente espera que o anestésico local ele se espalhe muito mais, até conseguir chegar lá na medula. Qual é a técnica? Essa descrição daqui também é do Mânica, que eu achei bem interessante como ele faz, que depois de você infiltrar a pele com anestésico local, porque a agulha ela é muito mais espessa, então ela dói, você vai pegar a mão não dominante, que vai apoiar no dorso do paciente, que seria mais ou menos dessa forma aqui, com o polegar e o indicador segurando o canhão da agulha. Quando algumas pessoas elas preferem fazer dessa forma assim, que você segura no canhão da agulha com o seu dedo indicador e com o seu polegar e apoia os outros dedos na pele do paciente e você entra um pouco, faz o teste de Dogliotti. Entra um pouco, faz o teste de Dogliotti. E, pelo menos eu aprendi mais dessa forma daqui, eu prefiro fazer dessa forma, eu coloco a minha mão não dominante na pele do paciente, apoio a agulha e com a minha mão dominante eu vou tentando fazer o teste. E aí a gente vai usar para esse teste de perda de resistência, a gente pode usar ar ou a gente pode usar uma solução fisiológica. Então, você colocou a agulha, o paciente está lá sentado, você fez a anestesia local, e você inseriu a agulha e a agulha está lá fixa no ligamento interespinhoso. E aí você vai começar
a progredir a agulha. Progride, faz a progressão da agulha e faz o teste de Dogliotti. O teste de Dogliotti vai consistir em você fazer uma pressão no líquido que está lá, seja ele ar ou propriamente solução fisiológica, e quando você for progredindo, você está no espaço peridural, que é um espaço de pressão negativa, você vai fazer uma pressão e a seringa, o êmbolo da seringa não vai mais voltar, ele vai entrar naquela região e você sabe que você está na região, no espaço peridural. Então, você vai fazer essa pressão na agulha, na seringa, com o polegar dominante, enquanto com a outra mão você vai fazer a introdução da agulha. Lembrar que o ligamento amarelo, ele é uma estrutura mais resistente, e quando o espaço peridural ele é penetrado, você vai ter a perda da resistência pelo êmbolo da seringa. Então, cheguei no espaço peridural, o que é que eu vou fazer? Retira a seringa. Não está voltando líquido, então você provavelmente realmente você está no espaço peridural. Se você for inserir um catéter, você pode inserir um catéter, deixando ele mais ou menos na posição de 4 a 6 centímetros, e depois que você introduz o catéter, você vai retirar a agulha. Se você quer retirar a agulha, você vai ter que inserir o catéter e puxar a agulha, ou então fazer o máximo possível para você manter o catéter parado. E depois você fixa o catéter. Existe uma coisa extremamente importante chamada dose teste. O que é a dose teste? Você vai fazer a dose teste sempre antes que você for injetar anestésico local. Você vai injetar 3 a 5 ml, normalmente 3 ml de lidocaína com adrenalina na região peridural do paciente, seja no catéter, ou se você não for inserir o catéter, você vai fazer direto na agulha, e você vai observar. Se o paciente tiver um aumento da pressão arterial sistólica acima de 15, ou então um aumento da frequência cardíaca acima de 10, do nível basal que ele estava, existe uma chance de você ter feito algum tipo de perfuração de vaso e você injetar o anestésico local dentro do vaso do paciente. Se isso acontecer, é catastrófico, porque a dose que você está usando na peridural é muito alta. Então, o paciente pode vir a parar devido a isso. Então, sempre que for injetar o anestésico local, seja no catéter, seja no single shot da peridural, faz a dose teste. Não custa nada e você vai seguir muito mais seguro. O que é que a gente vai usar na peridural? A gente pode usar lidocaína, bupivacaína, ropivacaína. Em relação a essas três, vai variar muito de anestesista para anestesista, e também vai variar em relação ao volume ao que você vai usar. Antigamente tinha uma tendência a usar um volume muito maior, usar 20, 25, 30 ml de anestésico local na peridural. Mas assim, a gente tem que obedecer sempre a dose máxima desse paciente. Lidocaína de 7 mg por quilo, normalmente sem vaso, bupivacaína 2 a 3, ropivacaína 3 mg por quilo. Quando você vai fazer a utilização da droga, dos adjuvantes, que vai ser principalmente o opioide, você vai usar a morfina, normalmente na dose de 30 microgramas por quilo, que vai dar geralmente de 1 a 2 miligramas na dose de peridural. Você pode usar o fentanil, normalmente você faz 1 até 2 ml de fentanil na peridural do paciente. Você também pode usar o sulfentanil nesse paciente, porque aí o sulfentanil ele vai ter um efeito epidural que pelo menos na ampola vai dizer que você pode usar. Um estudo bem interessante do Nizora, é um estudo de 2008, porém ele se reflete também hoje em dia. Ele relaciona o aumento da idade com a necessidade de uma dose menor de anestésico local. Quer dizer que, quando você tem um aumento da idade, provavelmente aquele espaço peridural, ele é um espaço peridural que é um pouco menos complacente. Então, quando você injeta o anestésico ele não vai expandir aquela região, ele vai tender a se espalhar.
Então, você não precisa usar os 20 ml que você usou no paciente de 30 anos, você vai ter um efeito totalmente diferente daquele paciente que tem 80 anos e você fez 20 ml também. Provavelmente você vai ter um efeito fisiológico muito mais agressivo naquele paciente de 80 anos. E aqui é somente uma sugestão do Miller, ou melhor, do próprio Nizora. Tem no Miller, que ele usa o Nizora como referência bibliográfica, dos níveis que você vai utilizar para fazer alguns tipos de cirurgia. Cirurgias de baixa extremidade, cirurgia de quadril, cirurgia obstétrica, você pode fazer uma peridural lombar, cirurgia de colectomia, ou então cirurgia de abdômen superior, você pode fazer a peridural tentando pegar um nível torácico. E se você for fazer uma cirurgia torácica, aí você vai pegar um nível um pouco mais alto, que vai ser já um nível já T2 e T6. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês um pouco.